Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro Sá, né? Estamos com mais uma aula do curso de Eletrônica Digital. Nessa aula, né, a gente vai aprender como obter expressões booleanas a partir de circuitos lógicos. Ou seja, a gente tem lá a imagem do circuito lógico, né, as portas lógicas, quais estão conectadas com quais, e a gente aprender a partir desse circuito, né, a partir de um circuito lógico, a gente obter a expressão booleana que representa aquele circuito. E qualquer circuito lógico, né, a gente pode representar algebricamente, né, utilizando as três funções booleanas básicas, né, as três operações booleanas básicas, né, que é a AND, OR e NOT. E aqui, para relembrar, né, como representar, né, cada uma dessas funções lógicas, né, representar algebricamente, então, aqui, olha, a porta AND, né, ela que realiza a multiplicação dos sinais de entrada. Então, para esse exemplo aqui, que a gente tem uma porta AND, né, recebendo os sinais A e B, e o sinal de saída a gente está chamando aqui de S, né, então esse sinal de saída S vai ser igual a A vezes B, né, já que a porta AND a gente pode chamar de multiplicadora. Né, ela vai fazer a multiplicação dos sinais de entrada. E para a porta OR, né, aqui no meio, né, ou a porta OR, né, ela que faz a soma dos sinais de entrada. Então, para esse exemplo aqui, que ela está recebendo os sinais A e B, o sinal de saída S vai ser A mais B. E a porta inversora, né, a porta NOT, que é a mais simples de todas, né, que ela simplesmente inverte o nível lógico do sinal que ela está recebendo. Né? Se ela estiver recebendo 0, tem 1 na saída. Se ela estiver recebendo 1, vai dar 0 na saída. E a gente representa algebricamente, né, a inversão de um sinal através de uma barra acima daquele sinal que foi invertido. Né? Então aqui a gente tem uma porta NOT, né, a inversora recebendo o sinal A. Então na saída a gente vai ter A barrado, né? Ou a barra ou a barrado, tá? Então é assim que a gente vai representar algebricamente que um determinado sinal foi invertido, né? Basta acrescentar essa barra, esse travessão aí, acima do sinal que passou pela porta NOT, né? Que passou pela inversora. Então, aqui, olha, esse primeiro exemplo, né? Qual a expressão booleana, né, para o sinal de saída, ou seja, a expressão booleana que representa o comportamento desse circuito. Né? Uma porta AND está recebendo os sinais A e B, aí a saída dessa AND está passando por uma porta OR, que está recebendo também o sinal C. E a saída dessa porta OR que está gerando o sinal de saída do circuito. E para esse exemplo, a expressão booleana, né, para o sinal de saída, né, que vai representar esse circuito, vai ficar A vezes B mais C. Mas por que fica desse jeito? Né? Como é que eu chego nessa expressão? Vocês vão ver que é muito fácil. Né? É só ir percorrendo o circuito. Tá? Então aqui, olha, a gente tem uma porta AND, está recebendo A e B. Então, na saída dessa AND, a gente vai ter o quê? A multiplicação dos sinais que ela recebeu. Né? Já que ela recebeu A e B, na saída a gente vai ter A vezes B. Né? Na saída dessa AND aí é A vezes B. E esse A vezes B vai entrar nessa porta OR, aqui de baixo. E essa porta OR, ela está recebendo o quê? O A vezes B, né? Que veio aqui da porta AND, e o sinal C. Então, na saída dessa porta OR, né, já que ela faz a soma, a gente vai ter a soma dos sinais que ela está recebendo. E o que ela está recebendo? A vezes B e C. Né? Então, está aqui a expressão que representa esse sinal de saída. Né? A vezes B
mais C. Tá? Então, aqui é a expressão booleana, né, que representa esse circuito, ou seja, a expressão booleana do sinal de saída daquele circuito. E esse segundo exemplo aqui, né, a gente só fez inverter as portas lógicas aí do circuito anterior, né, comparando com o circuito anterior. Né, então, a gente tem uma porta OR, que está recebendo os sinais A e B. Então, como a porta OR faz a soma dos sinais de entrada, então aqui ó, na saída dessa porta OR a gente vai ter A mais B. E esse sinal A mais B, né, que é a saída dessa porta OR, vai entrar aqui nessa porta AND. E essa porta AND está recebendo também o sinal C. Então, o que é que vai dar na saída dessa porta AND? A porta AND é a multiplicadora, né? Ela faz a multiplicação dos sinais que ela está recebendo, né? Faz a multiplicação dos sinais de entrada. E como ela está recebendo A mais B e C, o sinal de saída vai ser o A mais B, está aqui entre parênteses, né? O primeiro sinal, vezes C, né? O segundo sinal que essa porta AND recebeu. E aqui ó, é importante destacar que a gente precisa utilizar o parênteses na expressão, tá? Porque se não tiver o parênteses, é uma outra equação, né? Uma equação diferente. Então, toda vez que a gente tiver o sinal de saída de uma porta OR, né, que vai entrar numa outra porta lógica, né, no caso aqui está passando numa porta AND, né, coloca a expressão entre parênteses, tá? Pega o sinal de saída aí da porta OR e bota entre parênteses, que é para não ter erro na expressão final, tá? Então, que é essa aqui, ó, a observação que eu acabei de fazer, tá? Que nesse exemplo 2, né, a gente precisa utilizar o parênteses, tá? Porque tendo aqui, olha, entre parênteses A mais B vezes C, é diferente de A mais B vezes C sem ter esse parênteses. Né? Por que é diferente? Porque aqui na álgebra booleana, né, nas expressões booleanas, a gente segue a mesma ordem das operações presentes lá na álgebra convencional. Que é o quê? Que a multiplicação, que aqui é a operação AND, né, a função AND, ela tem prioridade sobre a soma, que é a função OR, né? A menos que haja parênteses na expressão. Tá? É a mesma regra que a gente já conhece lá da matemática tradicional, né? Da álgebra convencional. Tá? Então, a presença do parênteses influencia na expressão, né? Na resolução da expressão. Então, aqui, olha, esse exemplo 3. Agora a gente tem ali uma porta OR, recebendo os sinais A e B. Uma porta AND, recebendo os sinais C e D. E a saída dessa OR e dessa primeira AND vão passar por uma outra porta AND. Né? E é essa outra porta AND que vai gerar o sinal de saída do circuito. Né? Então, como é que a gente obtém a expressão que representa esse sinal de saída, ou seja, que representa o sinal do circuito? É só a gente ir percorrendo o circuito. Né? Então, a gente tem aqui, olha, essa porta OR recebendo A e B. Então, na saída dessa porta OR, a gente vai ter A mais B, né? Já que a porta OR faz a soma dos sinais que ela está recebendo. E olha aqui, a gente já coloca logo os parênteses. Né? Coloca o sinal de saída dessa porta OR entre parênteses. E aqui embaixo a gente tem uma porta AND recebendo C e D. A porta AND faz a multiplicação dos sinais de entrada. Então, como ela está recebendo C e D, na saída vai ter C vezes D.
E essa outra porta END, né, está mais à direita, né, que é a que gera o sinal de saída do circuito. Ela, né, a porta END é uma porta multiplicadora. Então, na saída dela vai ter a multiplicação dos sinais que ela está recebendo. E quais são os sinais que ela está recebendo? Aqui, ó, nesse pino de cima, é esse sinal de saída dessa porta OU, que é o que? A mais B, está aqui entre parênteses, A mais B. E no pino de baixo, né, no outro pino de entrada dessa porta END, ela está recebendo a saída dessa END aqui de baixo, né, que está gerando o sinal C vezes D. Então, olha, na saída, a gente vai ter a multiplicação desses dois sinais, que é o que a gente tem aqui, olha, A mais B, aqui entre parênteses, que é o sinal que está vendo aqui nesse primeiro pino, né, aí vezes C vezes D, né, que é o sinal que ela está recebendo aqui no segundo pino de entrada. Tá? Então, essa é a expressão booleana que representa esse circuito. Né? E aqui, né, novamente, né, essa observação, né, que a expressão tem que ter os parênteses. Né? Se a gente não colocar, é uma expressão diferente, né? Já que a resolução, né, seria diferente. Né? Quando eu falo de resolução, é a gente fazendo o processo inverso. Né? Se a gente tivesse a expressão booleana e fosse montar o circuito lógico. Tá? Que isso a gente vai ver na aula mais para frente. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver como fazer isso. Né? De a gente tendo uma expressão booleana, a gente montar o circuito lógico. Tá? Então aqui, olha, esse exemplo 4. Né? Já tem porta OU, tem inversora, tem porta END. Então, aqui, para obter a equação de saída, é só percorrer o circuito. Então, aqui, olha, a porta OU, né, vai fazer a soma dos sinais que ela está recebendo. Né? Se ela está recebendo A e B, na saída dessa porta OU vai ter A mais B. E aqui embaixo a gente tem uma porta NOT, né, uma inversora. E essa porta NOT está recebendo o sinal C. Então, na saída, né, dessa inversora, a gente vai ter o C invertido. Né? Então, está sendo representado aqui, olha, por C barrado. E essa porta END, né, vai fazer a multiplicação dos sinais que ela está recebendo, é ela que gera o sinal de saída desse circuito. Tá? Então, a gente vai ter a multiplicação dos sinais que essa porta END estiver recebendo. Né? Então, aqui, olha, na primeira entrada, a END está recebendo o quê? A mais B, né? Que é esse sinal que está entre parênteses. E no segundo pino de entrada, ela está recebendo C barrado. Então, o sinal de saída vai ser a multiplicação desses dois sinais. Então, está aqui, olha, A mais B, entre parênteses, que é esse primeiro sinal que ela está recebendo, vezes C barrado, que é aqui, olha, o segundo sinal que essa porta END está recebendo, certo? Então, a expressão booleana que representa esse circuito, né, é A mais B, entre parênteses, vezes C barrado. E, novamente, né, que essa observação, né, que a expressão tem que ter os parênteses. E aqui, olha, quando a gente tem essa porta NOT, né, a inversora, lembrando que ela o sinal invertido vai ser representado com uma barra acima. Né? Vai aparecer essa barra cobrindo toda a expressão do sinal que foi invertido. Né? Então, aqui, para esse primeiro caso, né, a gente tem uma porta END que recebeu A e B, e a saída dessa porta END passou por uma porta inversora. Né? Então, o sinal de saída vai ficar A vezes B, aí tudo isso barrado. Né? Por quê? Qual é o sinal que essa porta NOT está recebendo? É a saída da END. E como essa END recebeu A e B,
o sinal gerado aqui pela IND vai ser A vezes B, né? E é esse A vezes B que vai passar pela inversora, né? Então, aqui na saída a gente vai ter A vezes B, aí tudo isso barrado, tá? Essa barra, né, cobrindo todo o sinal, né, a expressão lá do sinal que passou pela porta inversora. Aqui, ó, novamente, um outro exemplo, né, com uma inversora aí na saída. Então, a gente tem aqui, olha, uma porta AND, recebeu A e B. Então, na saída, a gente tem A vezes B. Aí, aqui embaixo, olha, tem uma porta inversora recebendo o sinal C. Então, após essa primeira inversora, né, que está aqui no início do circuito, a gente vai ter C barrado. Aí, prosseguindo no circuito, né, a gente tem essa porta OR, né, que vai fazer a soma dos sinais que ela está recebendo. Ela está recebendo A vezes B e o C barrado. Então, na saída, a gente vai ter A vezes B mais C barrado. E esse sinal todo está passando por uma inversora, né? Então, esse sinal todo vai ser invertido, né? E a gente vai representar, né, acrescentando uma barra, né, acima dessa expressão toda, né? A expressão do sinal que está sendo invertido. Então, aqui, olha, né, essas indicações, né, do sinal invertido, né, sendo representado com uma barra acima. Então, aqui, ó, nessa primeira inversora, estava chegando o sinal C, né, passou pela inversora, a gente tem o C barrado. E nessa outra porta NOT, né, já está gerando o sinal de saída, nessa porta NOT estava entrando o sinal A vezes B mais C barrado. E na saída, né, após passar pela inversora, a gente vai ter o A vezes B mais o C barrado e toda essa expressão barrada, né, essa barra cobrindo aí toda essa expressão. Então aqui, olha, para esse circuito, como é que vai ficar a expressão booleana? É só percorrer o circuito, né? Não tem mistério, né? É bem simples, né, a forma de obter a expressão booleana a partir de um circuito. Né? Então, aqui, ó, iniciando, a gente tem aqui, olha, uma porta NOT, né, que está recebendo o sinal B. Né? Então, após a inversora, a gente tem o sinal B barra. Né? E aqui, olha, à direita, a gente tem uma porta AND, né, que ela vai fazer a multiplicação dos sinais que ela está recebendo. Né? E que sinais são esses? Aqui, olha, nesse primeiro pino de entrada, ela está recebendo o sinal A. No pino do meio, ela está recebendo o sinal B barra, né, o sinal B invertido. E nesse pino de baixo, né, o terceiro pino de entrada, ela está recebendo o sinal C. Então, olha, essa porta AND está recebendo A, B barra e C. Né? Então, na saída dessa AND, a gente vai ter a multiplicação desses três sinais. Está aqui, olha, A vezes B barra vezes C. E aqui na parte de baixo do circuito, ó, a gente tem essa porta OR, né, que ela vai fazer a soma dos sinais que ela estiver recebendo. Né? E que sinais são esses, né, para esse circuito? Que, ó, na primeira entrada, ela está recebendo o sinal C. Né? Então, aqui está chegando o sinal C. E no pino de baixo, ela está recebendo o sinal D. Então, na saída dessa porta OR, a gente vai ter a soma dos dois sinais. Né, que está aqui, olha, C mais D. Né, só lembrando, né, de colocar aí entre parênteses para não ter erro na expressão final. Aí esse sinal aqui, olha, de saída da porta OR vai passar por uma inversora. Então, está chegando a C mais D, após a inversora a gente vai ter C mais D invertido. Né? Então, a gente vai representar com essa barra cobrindo toda a expressão aí do C mais D. E aqui, no final do circuito, né, mais à direita, a gente tem uma porta AND também, né, vai fazer a multiplicação dos sinais que ela está recebendo. Né, e ela está recebendo aqui, olha, A
vezes B barra vezes C e também C mais D, tudo isso barrado, né? Tudo isso invertido. Então, ó, na saída, a gente vai ter a multiplicação dos dois sinais de entrada dessa IND. Então, tá aqui, olha, A vezes B barra vezes C, né, o primeiro sinal, aí vezes, entre parênteses, C mais D, né, e essa expressão aí barrada, né, que foi o segundo sinal recebido. Né? É bem fácil, né, bem simples de resolver. E, né, não esquecendo de utilizar os parênteses na expressão. Né, porque a gente tem um sinal, né, uma parte do sinal que foi gerada por uma porta OU. E aqui, olha, esse outro circuito. Então, só percorrer o circuito. Então, aqui, ó, inicialmente, tem aqui uma porta inversora, né, que recebeu A. Então, na saída dela, a gente tem o A barra. A gente tem aqui, olha, uma porta IND. Vai fazer, então, a multiplicação dos sinais que ela receber. E aí ela está recebendo o quê? A barra, né, nesse pino aqui de cima. No pino do meio, ela está recebendo o sinal B. E na terceira entrada, nesse pino aqui de baixo, ela está recebendo o sinal C. Então, aqui ó, na saída, a gente vai ter a multiplicação desses três sinais. Aqui, ó, a barra vezes B vezes C. Aqui, ó, na parte de baixo, a gente tem uma porta OU, né? Então, ela vai fazer a soma dos sinais que ela receber. Que sinais são esses? Aqui, ó, na primeira entrada, ó, ela está conectada aqui na saída dessa inversora, né? Que é onde a gente tem o sinal A barra. Né? Então, aqui na primeira entrada, essa porta OU está recebendo A barra. No segundo pino de entrada, ó, ela está recebendo o sinal B. Né? Então, aqui no meio, ela está recebendo B. E no terceiro pino de entrada, né, aqui embaixo, ela está recebendo o sinal D. Então, aqui na saída dessa porta OU, a gente vai ter a soma dos três sinais. Aqui, olha, A barra mais B mais D. Aí, esse sinal ó, passou por uma inversora. Né? Então, a gente vai representar a inversão do sinal acrescentando uma barra acima da expressão do sinal que passou pela inversora. Né? Então, vai ficar aqui, olha, A barra mais B mais D, né? Essa expressão entre parênteses, e toda a expressão barrada. E aqui no final, a gente tem uma porta IND, né? Vai fazer a multiplicação dos sinais que ela receber e está gerando aí o sinal de saída. Então, a gente vai ter, né, no sinal de saída a multiplicação dos sinais recebidos por essa IND. E quais são esses sinais? Aqui, olha, o A barra vezes B vezes C. E esse sinal aqui que veio da inversora. A barra mais B mais D, né, entre parênteses, e todo esse sinal barrado. Que está aqui, olha, a expressão. A barra vezes B vezes C, que é aqui, olha, o primeiro sinal, vezes A barra mais B mais D, entre parênteses, e tudo isso barrado, que é aqui, olha, o segundo sinal recebido. Ok, pessoal? Então, não tem mistério, né, na forma de obter a expressão booleana a partir de um circuito, circuito lógico. Né? Basta ir percorrendo as portas lógicas, né? Vai aplicando os sinais de entrada, né? Vai anotando aí o que deu na saída de cada componente e vai seguindo, né, esses sinais, passando pelas portas lógicas até chegar no sinal de saída. Né? Aí essa expressão para o sinal de saída é a expressão booleana que representa o circuito. Tá? Então, pessoal, essa é a aula, né, o conteúdo dessa aula. No próximo vídeo, eu vou mostrar o caminho inverso, né, a gente fazer o processo inverso. Ou seja, a gente tendo uma expressão booleana,
implementar o circuito lógico, tá? Mas isso a gente vê na próxima aula, tá? Por hoje é até aqui, certo? Então, até o próximo vídeo.